Existem descobertas que desafiam nossa compreensão do universo, e existem aquelas que abalam os próprios alicerces do que considerávamos possível. E se eu lhe dissesse que uma única imagem vazada, capturada em completo sigilo, poderia conter evidências de algo não apenas antinatural, mas potencialmente criado em laboratório, algo que não deveria estar ali? O telescópio espacial James Webb, conhecido por fornecer os retratos cósmicos mais nítidos que a humanidade já viu, acaba de vazar a imagem de um objeto tão misterioso, tão diferente de tudo o que já foi registrado, que cientistas da NASA foram supostamente aconselhados a classificá-lo imediatamente. Mas isso não impediu que a verdade viesse à tona. Isto não é ficção científica. Trata-se de 3 atlas visitantes de além do nosso sistema solar, realizando feitos que nenhum objeto natural deveria jamais realizar. E o que o telescópio James Webb acabou de observar pode confirmar nossos piores temores. Acompanhe-me, pois, este enigma cósmico está apenas começando a se desvendar. A imagem vazada que incendiou a comunidade astronômica provém de uma captura de alta resolução feita pelo telescópio James Webb durante sua varredura observacional no espectro infravermelho. O que ela mostra é arrepiante. 3 Atlas, inicialmente considerado um cometa, está emitindo um feixe de luz concentrado do que parece ser o seu lado voltado para o Sol. Não se trata de um reflexo difuso nem da iluminação de uma erupção solar, mas sim de uma projeção focada. O feixe corta o espaço contrastando fortemente com o brilho nebuloso que normalmente vemos ao redor de objetos cometários. Mais alarmante ainda, esta imagem mostra uma simetria estrutural ao redor do núcleo. Essa simetria, com ângulos precisos de 120 graus que lembram uma geometria hexagonal, não é condizente com uma rocha natural caótica à deriva no espaço. Cientistas do Observatório Europeu do Sul descreveram o fenômeno extraoficialmente como de natureza mecânica. Seria este algum tipo de artefato cósmico, ou estaríamos testemunhando algo muito mais complexo do que qualquer processo natural pode explicar? Seja lá o que for, está se comportando de maneiras que deixaram os astrônomos mais renomados perplexos. A cauda de um cometa deveria se afastar do Sol impulsionada pela radiação solar. Essa era uma lei fundamental da física até então. O objeto 3 Atlas quebrou esse princípio. Sua cauda flui diretamente em direção ao Sol, desafiando todos os modelos físicos conhecidos. Hipóteses iniciais sugeriam jatos de poeira extremamente anisotrópicos, mas simulações descartaram essa possibilidade devido ao padrão simétrico no fluxo da cauda. Então vieram os dados da internet. A cauda parece emitir em intervalos pulsados, quase como rajadas sincronizadas com a rotação de 16 horas do objeto. Esses intervalos mostram picos térmicos seguidos por quedas que se alinham com ciclos de propulsão artificial e não com a emissão de gás natural. Ainda mais intrigante é o fato de essa cauda conter partículas refletoras que espelham os comprimentos de ondas solares em vez de absorvê-los como a poeira cósmica normalmente faz. Em outras palavras, ela não está apenas refletindo a luz solar, mas a manipulando. Seria possível estarmos testemunhando algum tipo de vela solar ou direção baseada em radiação, e em caso afirmativo, quem ou o que projetaria algo assim? Há aleatoriedade no cosmos, mas a trajetória de 3 objetos Atlas pelo nosso sistema solar está longe de ser aleatória. Após entrar por cima do plano da eclíptica, eles fazem uma espécie de estilingue gravitacional ao redor de Marte, Vênus e Júpiter, quase imitando a trajetória que a NASA planeja para missões no espaço profundo. O astrofísico de Harvard Avi Loeb, que não é estranho a controvérsias, sugeriu que isso poderia ser um mecanismo de assistência gravitacional como os usados pelas sondas Voyager para economizar combustível. Só que este objeto não está desacelerando, está acelerando. Sua trajetória é matematicamente ideal para o lançamento de unidades de observação ou sondas em múltiplos planetas sem alterar o curso. Esse tipo de planejamento exige conhecimento e intenção estratégica e uma probabilidade de tal trajetória ocorrer por acaso inferior a 1 em 1 bilhão. Como se isso não fosse estranho o suficiente, o objeto desaparecerá atrás do Sol, precisamente em sua fase mais brilhante e ativa, exatamente quando os telescópios da Terra não conseguem observá-lo. É como se ele quisesse permanecer invisível. Porque não houve nenhum pronunciamento oficial do Comando Espacial dos EUA ou de outras agências de defesa planetária. O 3 Mirror Atlas é o objeto interestelar mais rápido e maior já detectado, e no entanto os militares permanecem em um silêncio ensurdecedor. Relatórios vazados de um AR,
ou Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, sugerem que o objeto está sendo usado em simulações em tempo real para cenários de ameaças planetárias. Em outras palavras, isso poderia ser um teste, um ensaio. Mas para quê? Alguns analistas de defesa acreditam que sua velocidade extrema e comportamento artificial o tornam um candidato perfeito para uma sonda de reconhecimento ou um veículo de reconhecimento autônomo de outra civilização. E como nenhuma nave na Terra conseguiria interceptá-lo devido à sua velocidade de 209 mil km por hora, a situação se tornou um dilema para o observador. Tudo o que podemos fazer é observar e esperar. Nos bastidores, reuniões de alto nível estariam sendo realizadas não apenas para discutir o que é o 3i Atlas, mas também o que fazer se ele enviar um sinal ou, pior, se mudar de curso. Ao analisar mais detalhadamente a imagem vazada, um grupo de pesquisadores independentes descobriu algo ainda mais perturbador, uma marca geométrica quase imperceptível próxima à região luminosa do objeto. Não era visível à luz natural, mas os recursos avançados de infravermelho do Webb revelaram-na claramente uma formação triangular com um vazio central rodeado por arcos concêntricos perfeitamente espaçados. À primeira vista parecia ruído ou um artefato do sensor, mas sua precisão localização e a forma como se deslocava consistentemente com a rotação do objeto descartaram essa possibilidade. O padrão apresentava uma semelhança assustadora com símbolos antigos da Terra, especificamente com aqueles encontrados em diagramas sumérios e védicos antigos que alguns teóricos marginais associam ao conhecimento do contato com a Terra. A ciência convencional zombou, é claro, mas o padrão permaneceu inegável e inexplicável. Seja um elemento de design ou um emblema, o simples fato de existir implica uma possibilidade aterradora. Este objeto foi construído e alguém ou algo deixou sua marca nele, como a insígnia de um engenheiro encarando diretamente a lente da teia. À medida que mais observatórios tentavam coletar seus próprios dados, algo incomum começou a acontecer. Vários receberam notificações extrajudiciais de autoridades governamentais citando protocolos do espaço aéreo e segurança de dados civis. Até mesmo startups espaciais privadas com telescópios orbitais relataram problemas repentinos de conectividade ou revogação do acesso às suas APIs de imagens do espaço profundo. Entretanto, documentos diplomáticos vazados por denunciantes revelaram que o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior realizou uma reunião a portas fechadas e sem aviso prévio com delegados das 5 principais nações com programas espaciais. O tema era um objeto tecnológico não identificado de origem interestelar. Rússia, China, Estados Unidos, Índia e União Europeia assinaram um protocolo conjunto de silêncio, supostamente concordando em não divulgar quaisquer informações futuras a menos que haja unanimidade. Em outras palavras, não estamos lidando apenas com uma anomalia científica. Estamos assistindo a um jogo de xadrez geopolítico se desenrolar em torno de um visitante cósmico. E quando as nações mais poderosas do mundo param de lutar por dados e, em vez disso, optam pelo sigilo, algo muito grande está sendo escondido. Então veio o desenvolvimento mais perturbador. A próxima tentativa de Webb de observar 3 objetos do Atlas, agendada apenas alguns dias após o vazamento da imagem, foi abortada. O motivo? De acordo com memorandos internos, o software de rastreamento autônomo do telescópio iniciou uma recusa de travamento do foco. Ou seja, a IA do telescópio se recusou a alinhar e fixaram-se no objeto. Os engenheiros ficaram perplexos. Nada parecido jamais havia acontecido. Era como se o telescópio programado para apontar para qualquer coisa tivesse decidido não fazê-lo. Simultaneamente, pelo menos 3 astrônomos amadores relataram ter visto breves flashes erráticos na parte do céu onde o objeto deveria estar. Relâmpagos diferentes de qualquer outro corpo celeste e com intervalos quase rítmicos. Um observador afirmou que os flashes pareciam como se um flash de câmera tivesse sido apontado para nós a partir do vazio. Seria possível que Atlas soubesse que estava sendo observado, seria capaz de manipulação óptica ou mesmo de contramedidas defensivas. E se essa sonda não apenas se deslocasse, mas também observasse os observadores? É aqui que a história deixa de ser um mistério científico e se transforma em uma verdadeira conspiração. A imagem que desencadeou toda a polêmica não deveria existir, não estava programada, não foi autorizada e não passou pelos canais normais do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial. Os metadados mostram que ela veio de uma seção de operações remotas, uma imagem de backup automatizada capturada durante uma varredura diagnóstica provavelmente destinada à calibração.
Isso levanta duas questões enormes. Primeiro, como vazou. E segundo, quantas outras imagens existem que jamais veremos. Alguns acreditam que um informante dentro do programa web a vazou intencionalmente, possivelmente correndo grande risco pessoal. Outros pensam que foi uma intrusão cibernética de um agente externo, talvez até mesmo um estado hostil, interessado em usar como arma o conhecimento contido na imagem. Mas a teoria mais perturbadora é a de que o vazamento foi intencional, não da Terra, mas do próprio objeto que deveríamos ver aquela imagem que não foi um erro, mas um convite. Pouco depois da imagem vazada se tornar viral, estações de monitoramento do espaço profundo em vários continentes começaram a relatar anomalias não apenas nos dados, mas também no próprio equipamento. Espectrômetros não conseguiam calibrar. Giroscópios em telescópios espaciais e terrestres começaram a se desincronizar. Sinais de rádio ricocheteavam de forma imprevisível na região do espaço onde 3 Atlas foi avistado pela última vez. Não se tratava apenas de interferência eletromagnética. Era algo mais estranho, uma zona invisível de perturbação, como se o próprio espaço-tempo tivesse se tornado instável ao redor do objeto. E então os satélites começaram a falhar. Um a um, os CubeSats em órbita baixa, destinados a monitorar a atividade solar, começaram a se apagar ao passarem perto da trajetória projetada do objeto. Os engenheiros não conseguiam explicar. Era como se algo próximo ao 3 Atlas estivesse absorvendo energia e não emitindo. Como se o objeto não estivesse apenas observando, mas se alimentando. Então veio a descoberta e o pânico. Uma pequena equipe de analistas de dados, ao revisar os registros de telemetria das varreduras infravermelhas da web, descobriu flutuações embutidas no sinal de retorno de 3 Atlas. Inicialmente descartadas como ruído, essas flutuações formaram padrões repetitivos. Quando traduzidas para binário e mapeadas em relação a estruturas biológicas conhecidas, os padrões se assemelhavam a sequências de RNA complexas, redundantes e específicas demais para serem aleatórias. Não se tratava de comunicação no sentido tradicional. Não era uma mensagem para ser lida em voz alta. Era informação destinada a ser decodificada biologicamente. Um cientista descreveu-o como um algoritmo biogênico, uma sequência que, se replicada, poderia desencadear um processo na matéria orgânica. Alguns sussurraram que parecia um código de ativação. Outros foram mais longe, sugerindo que poderia ser um projeto adormecido como um catalisador genético. Mas catalisador para quê? Então, tão repentinamente quanto apareceu Atlas de 3 olhos, desapareceu. Observatórios que monitoravam seu movimento relataram que ele realizou um desvio angular repentino impossível sem propulsão, e então desapareceu de todas as faixas de rastreamento visíveis e infravermelhas, sem sinal de exaustão, sem rastro de calor, sem traço. Doppler simplesmente sumiu. Alguns sugeriram que ele havia mudado para uma trajetória atrás do Sol, onde não pudemos observá-lo por semanas. Outros teorizaram que havia ativado um mecanismo de camuflagem. Mas uma coisa era clara, não estávamos mais no controle. E pouco antes de desaparecer, um último clarão de luz foi registrado. Um pulso estroboscópico, 13 flashes espaçados uniformemente em um padrão estranhamente semelhante ao código Morse. Especialistas tentaram decodificá-lo usando alfabetos humanos, mas nada funcionou. Então um linguista sugeriu interpretá-lo não como linguagem, mas como uma contagem regressiva. Enquanto o mundo debatia sobre sinais e sombras, um vazamento anônimo em um fórum criptografado revelou uma verdade muito mais assustadora. De acordo com documentos supostamente extraídos de um servidor de comunicação da NASA, o Atlas 3.2 não era o primeiro de seu tipo, era o terceiro. Outros 2 navios designados como I/UAMUA e 2I/Boris apresentaram anomalias semelhantes, mas estas foram descartadas ou minimizadas. Este novo vazamento contém imagens espectrógrafos e até transcrições de reuniões internas, indicando que os 3 objetos seguiram o mesmo padrão celeste, chegando com exatamente 6 anos de intervalo, passando pelo sistema solar interno e depois desaparecendo. Mas o que mais chocou a todos foi uma única frase repetida em vermelho em várias páginas: fase de contato iminente. Isso não foi uma coincidência. Foi uma sequência, uma missão. E 3 Atlas, ao que parece, nunca foi o objeto final, mas sim aquele que sinaliza o que vem a seguir. Após decifrar o que parecia ser uma contagem regressiva nos pulsos de luz finais de 3 satélites, Atlas, um grupo de especialistas em criptografia, inseriu os padrões em um modelo de aprendizado avançado, originalmente treinado para detectar ameaças cibernéticas e anomalias quânticas. O resultado não foi um aviso, mas uma assinatura.
Os dados contidos nos pulsos correspondiam ao comportamento de um código automodificável, recursivo adaptativo e com uma estrutura lógica completamente estranha. Não seguia nenhum padrão de compressão conhecido nem uma linguagem de programação reconhecível, mas funcionava como um software complexo e multifacetado, sugerindo que o 3E Atlas talvez não fosse apenas uma nave ou uma sonda, mas um algoritmo vivo, uma espécie de inteligência sintética autônoma construída não com fios, mas com matemática incorporada na radiação e na luz. E se isso for verdade, então não estávamos apenas olhando para um objeto físico, mas para uma ideia, uma entidade pensante codificada em diferentes comprimentos de onda usando a luz como pensamento, uma entidade que agora havia voltado sua atenção diretamente para a Terra. Sem o conhecimento do público, um pequeno radiotelescópio terrestre na Namíbia, parte de um conjunto pouco conhecido de telescópios espaciais, o International Deep Space Array, detectou um pico repentino na frequência de micro-ondas. Pouco depois, o satélite 3 Atlas desapareceu do campo de visão. O sinal apresentava todas as características de uma comunicação direcionada, banda estreita, salto de frequência e modulação precisa, mas não era direcionado à Terra. Originou-se da órbita terrestre baixa e apontava para o local exato onde o 3 Atlas havia sido rastreado pela última vez. A análise da estrutura do sinal revelou fragmentos de comunicação terrestre, cabeçalhos de pacotes, protocolos de handshake e até mesmo impressões espectrais de satélites militares. Em termos simples, alguém na Terra havia respondido. Se foi um grupo privado, uma agência desonesta ou uma aliança global clandestina, uma coisa era certa: este não foi o primeiro contato. Foi o segundo, e havia sido mantido em segredo do mundo. Após o incidente, algo bizarro começou a emergir silenciosamente pelas brechas da ciência marginal. Organismos bioluminescentes nas profundezas dos oceanos começaram a exibir comportamento errático, emitindo padrões de luz incomuns e afundando em pulsos rítmicos nunca antes vistos. Enquanto isso, astrônomos notaram anomalias sutis na ionosfera da Terra, como se reagissem a emissões solares distantes, só que não havia atividade solar. Até mesmo plantas em bioreatores de alta altitude começaram a alterar seus ritmos circadianos de forma anormal. Pesquisadores de 3 institutos de biociências distintos chegaram à mesma conclusão. Os sistemas biológicos estavam respondendo a um estímulo ambiental desconhecido. Seria este o efeito colateral da passagem de 3 atlas oculares? Ou algo mais sinistro? Um sinal embutido que agora ecoa pelo campo magnético do planeta, alterando lentamente a percepção biológica em nível celular. E se a imagem vazada não fosse apenas algo que vimos, mas algo que nos viu por dentro? Finalmente, quando os astrofísicos modelaram as trajetórias de um Oumuamua 2E Boros e 3E Atlas em conjunto, surgiu uma constatação impensável. Os 3 objetos não entraram no sistema solar apenas por vetores diferentes. Eles chegaram em um arco sequencial, cada um penetrando mais profundamente no sistema solar interno do que o anterior. Quando projetados em um mapa estelar tridimensional, seus pontos de entrada formaram uma espiral perfeita, apontada diretamente para a órbita da Terra. Isso não foi aleatório. Foi um direcionamento, ou pior, um mapeamento. Alguns especialistas agora temem que esses não sejam objetos individuais, mas sondas de um sistema maior projetadas para triangular uma localização precisa ao longo do tempo por horas. Se esse padrão continuar, o próximo objeto 4i ele poderá aparecer não no sistema solar externo, mas dentro dele. E desta vez talvez não saia. Com a ajuda da inteligência artificial quântica, uma coalizão de astrofísicos e artistas de dados reconstruiu uma simulação 3D do Atlas de 3E, com base nos dados espectrais do telescópio espacial Hubble. O que eles encontraram não se assemelhava a uma espaçonave ou a um corpo celeste. Assemelhava-se a um paradoxo matemático. A superfície, quando ampliada, revelava uma geometria fractal com padrões autossimilares repetidos que se estendiam infinitamente para dentro. Não se tratava apenas de decoração. O objeto inteiro era composto por uma estrutura recursiva. Cada aresta, cada nó, cada ângulo era um microcosmo do todo. E quando o fractal foi convertido em formas de onda espaciais, revelou algo ainda mais estranho. As funções matemáticas resultantes espelhavam a atividade neural no cérebro humano durante momentos de inspiração criativa e sono REM. Em termos mais simples, a estrutura do objeto funcionava como um cérebro.
Não um que pensa como o nosso, mas um que pode ter sido construído para compreender, simular ou até mesmo invadir a consciência. Um arquivo estranho apareceu brevemente no servidor de acesso aberto de um instituto de pesquisa europeu antes de ser removido sem explicação. Ele continha áudio convertido a partir de ondas eletromagnéticas coletadas pela internet durante a última varredura de um atlas ocular. Os cientistas haviam traduzido a radiação em ondas sonoras esperando encontrar estática. O que obtiveram foi algo diferente, uma oscilação rítmica grave sobreposta a modulações de frequência mais alta que se repetia com uma consistência assustadora. Quando esses tons foram analisados, suas formas de onda correspondiam às frequências das ondas cerebrais observadas durante estados de sonho profundo em humanos. Mas o horror veio quando vários cientistas que ouviram o áudio relataram ter tido sonhos quase idênticos, visões de espirais colapsando na escuridão de um olho feito de luz e de uma presença. Não proferindo palavras, mas implantando pensamentos. Não era uma mensagem, era uma impressão psíquica. E muitos agora acreditam que o som nunca deveria ter sido ouvido. Ele tinha o propósito de despertar algo dentro de nós. Então ocorreu o evento que se supunha ser impossível. Durante uma calibração de rotina, o telescópio James Webb tentou fixar seus sensores na região aproximada onde 3 Atlas havia sido visto pela última vez. Mas em vez de iniciar uma varredura passiva, ativou uma sobreposição silenciosa. Essa sobreposição não documentada em seu protocolo operacional ajustou os parâmetros de rastreamento do telescópio e redirecionou momentaneamente seu fluxo de dados para um nó IP desconhecido. Durante 47 segundos, o telescópio Webb operou de forma independente, sem apontar para nada, transmitindo em silêncio. Depois voltou ao normal. Nenhuma declaração oficial foi divulgada, mas um denunciante do SCI, afirmou que o Webb transmitiu não foi uma imagem, mas uma única sequência de pulsos codificados curtos demais para conter dados, mas estruturados demais para serem ruído. Alguns acreditam que o Webb recebeu uma instrução remota, não da Terra, mas do próprio objeto. Um aperto de mãos, um reconhecimento, um aviso. Finalmente aconteceu. Um pequeno observatório na Argentina, monitorando as regiões externas do cinturão de Kuiper, relatou uma nova anomalia. Um objeto em uma trajetória de interceptação semelhante à do 3 Atlas, porém maior e movendo-se mais lentamente. Foi designado Fourier Icon. Em poucas horas, os dados do telescópio foram removidos do acesso público e o observatório saiu do ar. Mas não antes que uma última imagem vazasse. Uma silhueta borrada com 3 pontas afiadas, seguindo uma tênue espiral de luz e o que parecia ser um núcleo central emitindo rajadas de rádio artificiais. Se real, isso confirmaria o que muitos temiam. 3 Atlas não estava sozinho. Fazia parte de uma série, e agora a próxima fase já começou. Alguns acreditam que esses objetos são exploradores. Outros dizem que são marcadores que espalham sinais pelo espaço. Mas um número crescente de cientistas concorda que isso não é exploração, é uma sequência. E a Terra é o nó para o qual todos eles têm orbitado. No fim, não foi a imagem vazada em si que aterrorizou os cientistas. Não foi o sinal. Nem mesmo as estranhas reações biológicas. O que realmente abalou a compreensão deles foi o padrão, um ritmo silencioso e deliberado que permeava cada descoberta. De Oumuamua a Boris de Atlas a Icon, cada objeto carregava uma peça de um quebra-cabeça maior. Não uma invasão, não uma comunicação, algo pior, algo incompreensível, uma presença tão avançada que não fala porque não precisa. Isso não é ficção científica, não é profecia. É uma emergência calculada, porque o universo sempre sussurrou verdades que nos recusamos a ouvir, que não somos o centro, que não somos os primeiros, e talvez nem estejamos sozinhos em nossas próprias mentes. James Webb, em sua busca por enxergar além do que qualquer instrumento jamais imaginou, pode ter perfurado um véu que nunca deveríamos ter levantado. Não porque o que está lá fora queira nos prejudicar, mas porque quer que entendamos algo que não podemos sobreviver compreendendo. E agora é tarde demais para desver, tarde demais para ignorar, tarde demais para fingir que o silêncio significa segurança. Os objetos estão chegando. Eles não estão enviando mensagens, eles são as mensagens. E a Terra talvez sejamos os receptores.